Sejam bem-vindos ao Trends News Arena Digital para um assunto super importante no mercado da saúde, que é o relacionamento das indústrias com os médicos profissionais de saúde. Nós vamos exemplificar, trazer cases, dados e informação relevante com duas pessoas que são feras que estão aqui do meu lado, que já vão se apresentar para vocês, e a gente vai contar para vocês como que a gente está enxergando esse mercado, como que a gente está enxergando a produção de conteúdo, como a gente está enxergando a distribuição nos canais, o contato que tem gerado engajamento, quais são as outras opções e outros canais para levar a educação médica continuada no dia a dia do profissional da saúde. E para começar, eu queria trazer aqui ao palco a Lari, que está vindo com um projeto super novo, né, Lari? A Lari que já tem um projeto na área da saúde, mas ela vem com um projeto novo, Med-Alvo. E a Lari vai contar um pouquinho, Lari. Eu vou pedir para você se apresentar e aqui, parafraseando as meninas do Mamilos Podcast, quem é a Lari na fila do pão? Excelente, gostei dessa. Prazer enorme estar aqui com você, PC. Obrigada por estar nesse palco. Quem é a Lari, né? 20 anos da indústria farmacêutica, 3 vezes campeã nacional em vendas, lá do Quadradinho, lá de Brasília, uma cidadezinha, que inclusive é a nossa capital. Eu tive o prazer de sair para empreender, montar a Claves. Passei 20 anos me comunicando com o médico no presencial. Montei a Claves e a gente começa a fazer o digital. Foram 3 anos colocando médico em vagas de clínicas e hospitais. Esses 3 anos me fizeram crescer muito no conteúdo digital, como chegar, como conversar com esse profissional e ter êxito para poder conquistar ele e trazer ele para dentro do nosso negócio. Então, 20 anos falando com o médico todo dia. 20 anos falando com o médico todo dia. Aí você sai para empreender e volta para poder falar com o médico. E olha que eu tentei fazer outra coisa, mas não teve jeito. Fiquei aqui. Então, a Claves me ensinou, foi essa escola do digital. Como que a gente conseguia colocar um médico dentro de uma clínica. Sabe que esse mercado, ele é muito amigo, familiar, é muito network, quem conhece quem. Só que quando você não tem mais esse network, você acaba tendo uma necessidade que ainda continua de ter o profissional lá na ponta para atender no seu negócio. É aí esse momento que a clínica contrata a gente. Então aí a gente entra com todos os meios digitais, a gente montou a empresa toda digital, todas as pessoas elas são home office, então todo o trabalho foi feito de ponta a ponta para poder trazer esse médico de forma digital. E aí, PC, toda a minha experiência de comunicação com o médico presencialmente, mais a digital, começou a nascer a necessidade de a gente levar a educação médica continuada. E pesquisando e indo atrás de várias indústrias, várias empresas que precisam se comunicar com o médico. Porque o médico é um personagem difícil de acesso. Ele tem pouco tempo, ele é focado naquilo que ele está buscando. Então tem toda a complexidade para poder você conseguir. Só que é um ativo muito importante, porque ele determina o jogo de muitas empresas. Então foi daí que surgiu a Med-Alvo. É levar essa educação continuada, levar expertise, levar todo esse contexto para a gente ter êxito em multicanais na frente do médico e tentar e fazer com que as indústrias tenham êxito com esse público. Maravilha, a gente vai falar mais, ela vai contar mais como que a Med-Alvo está atuando. E do lado da Lari, tem meu grande irmão, Doug Monteiro. Digo para vocês, antes de amigos, fui cliente, sou cliente até hoje. É a produtora de conteúdo mais legal do mundo. Gosto. Gostou? Maravilha. Doug, você conte quem que é você na fila do pão. Cara, na fila do pão eu tô esperando a manteiga. O pãozinho tá quentinho, eu tô esperando a manteiga chegar. Na verdade, assim, eu comecei a produzir conteúdo quando eu tinha 12 para 13 anos, fazendo videoclipes no quintal. E aí, cara, comecei a empreender cedo. Com 13 anos ali eu era DJ também, produzindo conteúdo de todas as maneiras possíveis e imagináveis, né? A gente já fez revista impressa, a gente já fez muitos podcasts,
A gente gosta dessa história do Omnichannel, porque a atenção nossa está em todos os lugares. A gente está aqui, está na palestra prestando atenção nas pessoas que estão passando, está com um caderninho anotando coisa, tá, ao mesmo tempo está com o celular. Então, para produzir conteúdo hoje, você tem que ser interessante, você tem que estar interessado no assunto. Então, por isso que a gente trabalha com Sensodyne, Pfizer, Sanofi, Seguros Unimed, não só na área da saúde, coloco até Sensodyne na área da saúde nesse caso, mas também Volkswagen Caminhões. Como que uma coisa fala com a outra, né? Porque quando você está interessado naquele conteúdo, você consegue fazer um conteúdo interessante. E aí quando a gente fala de médicos que estão usando as redes sociais, a gente ajuda alguns médicos também a produzirem podcasts, a produzirem conteúdos, seja ele newsletter, seja ele página de LinkedIn. Depende muito da estratégia e aonde ele se sente mais confortável de produzir esse conteúdo para gerar receita para ele, para aumentar uma coisa que eu bato muito na tecla, que é a autoridade. Hoje em dia não é só vender o conteúdo, mas o quanto eu posso usar esse conteúdo para gerar autoridade de quem eu sou na fila do pão. Né? Então é meio nessa pegada que a gente faz hoje com essas marcas todas. Eu apresento 2 podcasts, o Storm Talks da Seguros Unimed, que a gente fala de inovação, e o Conturbicast, que fala de marketing, empreendedorismo e liderança. Então, se quiserem ouvir um pouquinho da minha voz, além do barulho que está aqui, pode escutar no carro também o Conturbicast e o Storm Talks. Bora lá, PC. Lari, você fez um negócio maravilhoso, que é puxar um histórico dessa relação indústria-médico, né? Num dos maiores canais que existem ativos, que é o rap. Como a gente conhece popularmente, o consultor de vendas, a força de vendas e os diversos nomes que hoje a indústria dá. Eu queria que você contasse um pouquinho desse panorama para a gente entender da onde a gente saiu e da onde a gente está chegando ou para onde a gente vai ir. Interessantíssima essa história, PC, porque olha só, esse ano a gente completa 75 anos de visitação médica. E a visita médica foi a Pfizer que criou esse projeto para poder levar a novidade do medicamento que ela estava lançando. Imagina aquele tempo, né, como era difícil chegar, você publicar um livro, um artigo, e chegar esse artigo na mão de quem precisava escutar, era muito distante o caminho, então eles encurtaram o caminho com a força de vendas. Então a força de vendas, ela veio para poder levar a educação. Então foi realmente importante para o médico naquele momento ele conhecer soluções para o paciente dele de forma mais rápida. Naquele momento, até 85, a gente tinha um acesso ao médico de 80% a 90% desses médicos. Então os médicos buscavam, tinham trocas de qualidade com 15, 20 minutos de conversa e existia ali realmente um crescimento de ambas as partes. Só que aí veio a internet, veio toda a gente está falando de atenção, né? Tanta falta de atenção que a gente tem um mundo muito barulhento hoje, e aí o declínio começou a acontecer até a gente chegar em uma fase de 44% só dos médicos aceitarem essa comunicação. Então a indústria farmacêutica se viu a necessidade de continuar comunicando com esse profissional, só que e tinha que achar uma outra forma, porque estava difícil de chegar até esse profissional da maneira que eles estavam acostumados a fazer. Então, várias frentes foram pesquisadas, várias iniciativas aconteceram em muitos lugares do mundo, em muitas farmacêuticas, e nessa linha de pesquisa existia possibilidade naquele momento, antes de 2020, disso acontecer em 5 anos, disso acontecer em 10 anos. Só que existiu 2020 a pandemia. E na pandemia tudo mudou. Radicalmente o que a gente tinha ali era a presença do humano na frente do outro, não podia mais. Então a gente teve que pegar todas essas iniciativas e colocar a campo de forma imediata. E foi uma grande surpresa. O acesso ao médico, que era de 44%, foi para 60%. O ROI caiu, o ROI foi de 3,6%. Então, houve um crescimento, um amadurecimento da população, da cultura, porque naquele momento, antes de 2020, eu não sei se vocês lembram, era difícil a gente fazer um meeting confortável, né? A gente fazia um meeting ali desconfortável, você sabia que o seu cliente não queria muito aquilo, estava assim, começando. Hoje em dia, a gente vai fazer um meeting e a gente gosta.
A gente às vezes pode estar até no mesmo prédio, mas a gente prefere poder acelerar a conversa e fazer com que a gente não perca tempo na distância. Olha como que a gente mudou culturalmente. Então, depois de 2020, como a cultura acelerou, os canais digitais aceleraram também na mesma proporção e conseguiram voltar a atingir um patamar de 60% que 20 anos atrás não tinha mais, esses 60% de acessibilidade a esse profissional. Agora, eles já estão pensando em outras 1000 frentes agora com IA, de como levar valor, porque a indústria sempre pensou como não só levar a educação médica continuada, mas como entrega o valor para esse profissional que é tão importante para mim. Então, existe 1000 frentes em relação a isso, e o que mais mudou, que eu vejo, é não só eles investirem nisso, mas a aceitação do público médico a esse respeito. E hoje é muito mais fácil. Há uma pesquisa que saiu da Equive agora com pouco tempo, é uma empresa muito grande no mundial, que ela faz pesquisa sobre esse assunto. Ela, na pesquisa nacional, os médicos se mostraram muito mais aptos a receber conteúdo digital. Então, eles já colocam, a pesquisa mostrou que os médicos preferem receber 2 a 3 conteúdos digitais antes de uma visita do representante. Então, antigamente, a gente tinha um ciclo que a gente chamava de estar presente com esse profissional uma vez por mês. Hoje, a gente já pede 2 vezes de distância, só que no mesmo mês eu quero receber 2 coisas digitais. Olha que interessante, o comportamento desse público mudou. Juntamente com a cultura, juntamente com esse mundo digital e todas as iniciativas tecnológicas que a gente tem hoje. Muito bem. Só para vocês entenderem, aqui eu vou colocar meu chapéu para passar a bola aqui pro Doug. Lá na pós-graduação, essa é uma discussão na aula que eu tenho muito com os alunos, do entendimento do que aconteceu com a informação. E eu acho importante a gente entender porque isso é teoria básica de marketing, né? Que é uma coisa. Eu tenho um canal, deixa eu ver aqui. Eu tenho de um lado um canal que produz conteúdo e do outro lado eu tenho uma pessoa que quer consumir esse conteúdo. Então, deixa eu contar para vocês o que isso quer dizer. Eu tenho aqui eu que produzo conteúdo. Do outro lado lá da mesa tem o Doug que quer consumir esse conteúdo. Antigamente, para você conseguir ultrapassar essa barreira entre quem produz e quem consome, no cenário da saúde, você precisava do que a gente chama, teoricamente, de canal. Quem que era o canal que a indústria farmacêutica encontrou? Chamava o rap. Então, eu produzia o conteúdo, entregava para o meu canal levava esse conteúdo até quem queria consumir. Isso é um sistema que a gente chama completamente hierárquico, que é o que a gente vivia muito na pré-pandemia. Então, e na era pré-internet também, se eu quisesse consumir um conteúdo, eu tinha que ir até a biblioteca. Ou então torcer para meus pais terem dinheiro para comprar Barça, Mirador e enciclopédia, etc., para eu ter acesso a esse conteúdo. Se eu quisesse saber sobre saúde, eu tinha que ir até o médico, eu tinha que ir até o hospital. Era o único jeito, ou seja, era completamente hierárquico a informação. Na chegada da internet, esse nível hierárquico de informação caiu e virou democrático. Todo mundo tinha acesso à informação. Então, eu não preciso mais de um canal tradicional presencial para que o ponto de produção levasse essa informação para o ponto de consumo. E isso muda a estratégia e a dinâmica do que a gente está vivendo hoje, que é o que a Lari colocou e o que a teoria de marketing já contava muito. Só que aí o que aconteceu no mundo, para todo mundo, não só na indústria da farmacêutica. Quando a gente tem um canal que é o rap distribuindo, o que a gente faz? A gente foca o nosso dinheiro nesse canal. Então eu dou treinamento para ele, eu ensino ele técnico, eu transformo esse cara quase que num médico de conhecimento. Você vai ter todas as aulas possíveis para você ser o cara mais expert. Quando todo mundo tem isso, você comoditiza o rap, então todas as indústrias têm um cara de força de vendas igual. Todo mundo tem um conhecimento técnico igual. Aí chega a pandemia, que muda de novo a dinâmica que a internet já tinha mudado. Por quê? Porque a pandemia fez esse canal ser inviável. E aí, o que a indústria faz? Quais outros canais existem? Quando a indústria olha isso, quais outros canais existem, ela começa a prestar atenção. Instagram, internet, podcast.
que já existiam, mas a indústria dá de olho. Só que aí o que acontece? Para quem viveu a pandemia, a gente sabe que a indústria farmacêutica quebrou o recorde, teve a honra de fazer mais live que a Marília Mendonça e o Jorge Mateus. Foi live para tudo quanto é lado, ou seja, a gente massacrou e a gente cansou, fadigou esse canal. E aí, quando a gente ia perguntar para esse médico falava assim, não, pelo amor de Deus, tudo menos digital, não quero isso daí não, pelo amor de Deus. Né? Era uma loucura. Doug, na tua visão de produtor de conteúdo, quando você olha esse histórico que a Lari contou, essa teoria que a gente viu na prática sendo aplicado, que o Scott Galloway chama da grande morte da distância. Né? A gente matou a distância, não existe. Se eu quero uma geladeira, ela chega na porta da minha casa. Se eu quero pneu, chega na porta da minha casa. O que eu quiser, eu matei a distância, né? Como que foi isso para uma produtora? Né? Quando você mata a distância e a informação ela se torna completamente democrática. Eu lembro quando a gente começou em 2011 a Conteúdo Urbano, eu chegava em alguns lugares e falava, eu sou produtor de conteúdo. O pessoal falava, o quê? Você faz novela? Faz filme? Né? Hoje, você pega o Instagram, quase todo mundo fala que é produtor de conteúdo. E, na verdade, todos somos. Cada foto que eu tiro e publico, eu sou um produtor de conteúdo. Você pode não ganhar dinheiro com isso, mas você está produzindo conteúdo. Somos todos produtores de conteúdo. O que mudou, e aí até a OMS falou isso no meio da pandemia, foi um negócio chamado de infodemia, que é a pandemia de informação. Agora, a dificuldade é você, de alguma maneira, transpor a barreira do ruído. Porque muita informação é muito ruído. Então, antes você tinha um rap falando com o médico. Hoje, você tem todo mundo falando com o médico. De todas as indústrias. Não é só a farmacêutica. É todo mundo querendo falar com ele e outros médicos querendo falar com ele também. Então, a dificuldade hoje é como que você consegue produzir esse conteúdo de tal maneira que chame a atenção e retenha a atenção. Que a gente está vivendo a economia da atenção. Então, as plataformas, os algoritmos, eles funcionam com engajamento. Quanto mais você está na plataforma, mais eu consigo vender anúncio. Essa é a dinâmica. É mais fácil a gente aceitar que funciona desse jeito. Então, quanto mais eu estou dando de atenção para a plataforma, mais ele tem de valor para vender anúncio. Mas nessa, como que eu consigo distribuir um conteúdo de qualidade? Como que eu consigo furar a bolha do ruído e falar com esse médico? Seja no Instagram, seja no TikTok, LinkedIn, numa newsletter. Como que eu faço isso? Essa é a grande complexidade que a gente vive hoje. Não tem uma bala de prata que vai resolver o problema. É essa estratégia que vai resolver o meu problema. Não existe. Para cada médico, para cada hospital, para cada clínica, funciona de um jeito, porque cada um tem uma expertise, tem uma audiência construída, o que eu falei antes de reputação. Então essa reputação é o que vai fazer as pessoas prestarem atenção em você ou não. É muito estranho você pegar um médico, de repente ele está fazendo dancinha no TikTok. Não é estranho? E ao mesmo tempo é estranho o médico que começa a fazer cirurgia no TikTok e mostrar a cirurgia. Eu acho isso, não sei se vocês acham, concordam comigo, eu acho meio bizarro. Não acho legal. A gente está no momento de inflexão, de pegar tudo isso que está acontecendo e falar o que serve e o que não serve para a gente. A gente já vem dados das pessoas saindo das redes sociais. A molecadinha já está de saco cheio disso. Que é muita informação, você não consegue compilar isso. Então, como que a gente faz? Produtor de conteúdo hoje não é produzir mais e estar em todos os canais com o máximo de conteúdo possível. É como que eu posso usar cada canal que eu tenho hoje com a maior qualidade possível para chamar a atenção e reter a atenção desse cara. Seja ele um médico, seja ele um paciente, seja qualquer stakeholder que a gente está na área da saúde. Então, a complexidade, cara, é que todo mundo é produtor de conteúdo hoje. Como que eu consigo ser melhor do que todo mundo? Sempre vai ter alguém mais criativo do que eu, alguém vai chamar mais atenção do que eu. Mas qual que é a qualidade daquela informação? Aquilo não é uma fake news, não é só feito com IA, só para gerar mais volume de informação e você se perde no meio do caminho. Então é ter esse carinho e respeito com a audiência que a gente consegue produzir melhor e direcionar melhor a atenção das pessoas. Então eu sempre falo, em vez de produzir 300 newsletters por mês, faz uma única, mas com muita qualidade. Em vez de fazer um podcast diário, faz um por semana. Eu vou dar um exemplo que vocês todos conhecem, o Faustão. O Faustão tinha um programa de domingo. Aí, de repente, saiu da Globo, foi para a Band num programa diário. Já era difícil fazer um programa no domingo. Foi para o programa diário, durou o quê? 6 meses, não durou mais do que isso. Porque é muito difícil fazer uma coisa com qualidade todo santo dia.
é mais fácil você fazer uma coisa com qualidade e reter a atenção desse cara e trazer ele para sua audiência do que produzir muito. Acho que a gente está exatamente nesse momento de inflexão. Que tem muita gente falando, produz muito, mas, cara, você virou mais um ruído. E é isso que a gente está vivendo. Boa, Lari. E aí eu acho que entra a média-alvo na jogada. Os dados dizem o seguinte, que quando pergunta-se para o médico diz assim, 45% deles dizem, eu encontro pouca relevância no conteúdo que a indústria me entrega. O que isso quer dizer? Que 45% estão dizendo assim, esse conteúdo não tem nada a ver comigo. Ou é um paciente que eu não tenho na minha clínica, ou é um tratamento que eu não tenho disponível na instituição que eu trabalho, ou aquele assunto não me interessa. Tem nada a ver com a minha especialidade. E aí, Lari, como que a Medialvo resolve isso aí? Isso. Não adianta só a gente ter vários canais para poder entregar, se a gente não entregar um conteúdo de qualidade. E aí eu sempre falo o seguinte, que valor a gente está entregando para esse profissional? Que valor? Então, assim, a indústria, ela sempre levou a questão da propaganda, né? Mas aquele que entendeu que não é propaganda, que é educação médica continuada, que a gente precisa levar informação relevante de formas diferentes, que complementem, sejam curtas e complementem umas às outras com estratégia, é que muda o jogo. O jogo hoje, realmente, ele é de muito ruído, muita comunicação. Não só para o médico, mas para qualquer um de nós que estamos aqui hoje. A gente fica, assim, a gente chega numa feira dessa e fica, para onde que eu vou? Né? O que eu vou olhar? E você sai daqui com a sensação de, cara, eu não olhei tudo, eu não olhei o que era certo, eu não olhei o que era realmente relevante para mim, você sai ainda com essa sensação. Então, realmente, a gente tem que olhar para tudo que foi feito e construído até então, remodelar conteúdos de forma assertiva para poder fazer entregas pontuais, para a gente ativar. Agora a gente já tem tanta coisa boa, neurociência e outras coisas mais que mostram para a gente como que aquele conteúdo deve ser consumido. E esses canais, eles não precisam ser mais, eles podem ser em volume, mas eles podem ser orquestrados de forma que cada um entregue o que é a sua relevância e ative no cérebro a lembrança que tem que ser feita daquele material específico, ou daquela ação específica, ou chamar a atenção com materiais que façam sentido. Hoje, a grande dificuldade da indústria também é, PC, que não é só a questão de ele não querer criar, mas é a questão da regulação, né? Se você pegar nos Estados Unidos, você senta hoje para poder assistir alguma coisa lá nos Estados Unidos, você vai ver medicações passando como passa bombom, bala e qualquer outra coisa de publicidade. E no nosso país a gente sabe que não é assim. E é extremamente regulada essa comunicação. Então, o fato dessa regulação também é muito impeditivo de gerar uma criação disruptiva, totalmente inovadora. Mas, mesmo assim, dentro de todo o cenário regulatório, a gente promove as possibilidades de cada um se diferenciar no seu quadrado, no seu nicho, levando o que realmente que realmente tem de interesse daquele profissional. E lembrando o seguinte também, quando eu estou com um mercado que eu tenho um nicho pequeno para poder atuar, diferente de qualquer outro mercado, fazendo uma comparação paralela aqui, se a gente fosse vender esse relógio, qualquer um de nós poderíamos comprar esse relógio. Vai do gosto, do jeito, do perfil. Quando a gente fala de medicação, que é para prescrição, não é qualquer um de nós. Eu não posso escolher, eu só tenho aquele aquele público. E aquele público que eu tenho que engajar, eu tenho que colocar num funil, eu tenho que trazer o marketing para poder trazer todo passo a passo do funil, aquele mesmo público. É aquele mesmo público que eu vou estar falando todos os meses, todos os anos, ele é o meu cliente-alvo. Então, eu não tenho possibilidade de falar assim, não vou olhar para você. Não vou falar com você porque eu tenho 10 mil outros para poder falar. Não tenho essa possibilidade. Eu só tenho você. Então, eu tenho que saber em que momento de compra ou de interação ou de conhecimento que você está daquilo que eu estou oferecendo para você. Então, tudo isso hoje faz parte do jogo. Faz parte do nosso jogo. Tecnologia é
imprescindível para a gente entender melhor esses dados. Porque a gente está falando de tempos atrás que todo o conhecimento sobre aquele indivíduo estava na cabeça de um representante que não ia para lugar nenhum. De repente virou um CRM e colocava dentro do CRM as informações aleatórias do que ele tinha de percepção. Não fazia nada com isso, tá? O pessoal escrevia lá e era só poder comprovar que você foi lá e falou com ele. Depois começou a fazer uma análise disso aí. Agora a gente já tem milhões de outras possibilidades no mercado. Hoje a Medialva ela atua em multicanais. A gente leva a educação médica continuada da indústria, conteúdo de alto valor da indústria farmacêutica e formato de manipulação para o público médico. E a gente usa de diversos canais, porque a gente sabe que existe uma taxa de engajamento maior quando a gente aumenta o número de canais que a gente entrega. E a gente faz uma orquestra desses canais para que esse conteúdo que às vezes é o mesmo, é um outro, seja entregue de outra forma, seja percebido de outra maneira e traga para a lembrança desse profissional. Muito bom. Doug, falando nisso, eu acho incrível quando a gente vai conversar. Então, por exemplo, às vezes eu vou conversar com os times de marca, etc., e tem conceitos básicos. Por exemplo, o conceito hoje, quando a gente está falando de Omnichannel. Para falar de Omnichannel, a gente tem que entender o que é Omnichannel primeiro, né? Omnichannel é uma mudança total de controle de poder do consumo do conteúdo. Quando a gente fala Omnichannel, não tem nada a ver com canal, apesar do nome ter channel de canal. Omnichannel significa entregar o conteúdo onde a pessoa quer, do jeito que ela quer, no formato que ela quer. Ou seja, eu mudo a percepção de valor. Não sou eu que tenho mais poder. Quem tem poder é quem consome o conteúdo. Né? E o Omnichannel tá ali para mostrar isso. E outra coisa, o Omnichannel, quando você muda essa percepção de conteúdo, para quem joga videogame, é uma continuação de fase de videogame, né? Então, se eu já matei o chefão da fase 1, eu não quero voltar para a fase 1, eu quero ir para a fase 2. Se eu já matei o chefão da fase 2, eu quero ir para a fase 3. Exemplo clássico é call center, né? Um call center, você vai pegar um call center e ligar. Atende o robô, primeira coisa que o robô te pergunta, digite o seu CPF. Isso acontece com todo mundo. Aí você vai lá e digita o CPF. Você terminou de digitar o CPF, a atendente pega no telefone. O que ela te pergunta? Qual é o seu CPF? Você fala, você está até de brincadeira. Acabei de digitar o CPF. Isso é o oposto do Omnichannel. Porque eu voltei à fase. Em vez de eu avançar e ir para a fase 2, eu já matei o chefão 1, que era o CPF. Eu quero continuar, eu quero ir para o chefão 2. Não, eu fiz você voltar no chefão 1. Esse é um grande problema, não é? Pegar exatamente esse exemplo, imagina, você começa a conversa no call center no WhatsApp. Aí, de repente, fala com o atendente e ele já sabe tudo que está ali, que tem esse histórico. E aí continua conversando com você. Aí você tem um problema. Aí, de repente, fala, precisa ir para a área de suporte. Aí começa do zero toda a jornada. Deixou de ser Omnichannel. Então, esse pensamento de fluidez é muito complexo. Você tem vários sistemas diferentes que a gente trabalha aqui para entregar esse conteúdo. Independente de rede social ou não, a gente está falando aqui de tecnologia mesmo. A gente fala na área da saúde, esses dias estavam num debate com médicos e pessoal de clientes nossos, não vou citar nomes. Falei, cara, não é possível que em pleno 2025, quase 26, eu não tenha um aplicativo que tem toda a minha saúde na minha palma da mão. Que eu não tenho o meu raio-x aqui que eu fiz, os remédios que eu já tomei, que eu não precise levar uma pastinha com tudo que eu já sofri na vida em cada médico que eu for e começar uma jornada nova. Isso é omnicalidade. Porque eu tenho aqui toda a informação e eu uso ela como eu quiser. Imagina para as marcas, como que você faz isso com os conteúdos e com toda essa jornada? A gente tem esse poder como usuário. O problema todo é que como você vira um executivo, você esquece que você também é usuário. E esse é o maior erro. Eu falo para todo mundo, cara, desce do palco e pense que você é também essa pessoa. Que dor você está sofrendo? E aí você começa as conversas diferentes de jornadas e tudo mais. Então, cara, é muito complexo essa história de Omnichannel, porque a gente tem muitas barreiras tecnológicas. Porque você vai pensar, vou distribuir esse conteúdo aqui, vou disparar um e-mail. Só de servidores de e-mail diferente que você tem, para cada agência, para cada pessoa que tem naquela jornada, já são 6 diferentes, cara. E aí você não consegue consolidar, porque cada um tem um incentivo diferente. E aí a gente volta para o que é incentivo. Por que eu vou dar os meus dados, compartilhar os meus dados com um PC que tem outro sistema e eu perder essa autonomia? Aí fica nessa briga. Mas e se a gente faz esse cara, o consumidor, ter autonomia disso? E nós dois estamos num negócio aqui, vamos fazer uma joint venture e faz um negócio melhor para o consumidor.
ele vê muito mais valor nessa DV do que a gente separado. Eu acho que é mais dessa reunião, essa união das pessoas que vai fazer a coisa do Omnichannel funcionar bem e a parte de conteúdo funcionar melhor, para tirar o ruído. E Lari, você falou a questão do CRM, eu acho que começa com o CRM, né? Porque assim, sem dado... Sem seu conselho, né? Não conselho. Não, sem seu conselho. CRM, o cadastro de relacionamento com o consumidor final, né? Que é o que você estava falando, né? Quando que o CRM deixa de ser uma auditoria e passa a ser realmente uma ferramenta de relação com o consumidor? Essa é a grande pergunta, né? Porque normalmente a gente usa o CRM para auditar a pessoa, né? Ah, você digita aqui para provar para mim que você está trabalhando. Imputa o dado aqui para provar que você visitou esse cliente. Não, o CRM não tem esse papel. O CRM tem o papel de coletar o maior número de dados para que eu consiga fazer o chamado NBA, né? Que não é a Liga de Basquete Americana, mas é o Next Best Action, a próxima melhor ação. Ou NBE, Next Best Experience, a melhor próxima experiência. Porque você teve um contato comigo, eu analiso esses dados e te falo, a melhor próxima experiência com esse meu cliente é essa, baseado em todo o dado. E aí, Lari, o que você está tendo de melhor próxima experiência? Tem algum canal que você tem visto com maior sucesso? Eu sei que você já tem cases, que você já está tendo sucesso de engajamento com os médicos, de aumentar o awareness dos médicos em conteúdo. Como que tem sido isso? Sensacional isso. Eu pensei aqui, quando a gente estava falando, que a gente está falando muita coisa para frente e a gente vive ainda muita coisa que ainda é muito retrógrada, como justamente isso, né? No CRM que só serve para poder auditar e ele não serve de nada. No fundo, o que se tem hoje, o que está sendo aplicado hoje é a mesma coisa que foi aplicada há muitos anos atrás e a gente não tem nenhuma informação sendo devolvida. Ou que seja para o representante melhorar o trabalho dele, ou que seja para poder dar essa próxima experiência para o médico. Então, não tem isso. Então, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que não, é triste, mas é a verdade. A gente está com um cliente que ele lançou um produto tem quase 2 anos. Então, força de venda especializada, produto importantíssimo para a população, melhora a qualidade, dá qualidade de vida e tem aumento de expectativa de vida de 5 anos. Então, assim, fantástico. É muito realmente divisor de águas para quem tem aquela doença. E eles fizeram uma pesquisa para poder saber o quanto que o médico sabia do estudo, para poder saber, né, profundamente daquilo que ele estava prescrevendo. Impressionantemente, os números foram de 30% só de conhecimento desse estudo. Então, a gente fez a ação específica, pontual, que a gente levou essa educação em 3 canais diferentes e a gente aumentou para 60% de conhecimento do conteúdo. Então, o conhecimento, nesse caso, ele é muito relevante, porque chega até o paciente a possibilidade de vida. Então, a gente está falando realmente de tanta coisa interessante, diferente, tudo, que quando a gente volta, a gente vê que não tem nenhum básico ali. Não tem nenhum básico. Então, chegar léguas à frente de uma nova experiência, de uma nova forma, nesse mercado que ainda é muito incipiente, que está começando a acordar agora para o digital. Agora que está... Eu sei, pasmem, mas 15% só das empresas brasileiras fazem o uso desses canais. Só 15%. Claro, muito pela nossa regulação, muito por falta de conhecimento, mas só 15%. A gente está vivendo uma era que lá fora tem mais de... sim, os números de quantas empresas usam, eu não tenho para lembrar, acho que em torno de 80%, mas lá fora já tem 20 anos do uso constante de outras ferramentas. Muito por conta da regulação, que pode se passar até num programa de TV. Então, e olha que a importância, imagina só, o acesso a essa informação muda o jogo de nós pacientes. Se ele tem conhecimento de toda a possibilidade que ele pode, todo o arsenal que ele tem ali na mão para poder ajudar a gente que está do outro lado, muda o jogo para a gente. Então, é extremamente importante que a gente tenha o básico acontecendo antes
da experiência e do transcendental que a gente vai, que nos próximos anos vai acontecer. Maravilha. Doug, eu quero saber de você. Esses dias, quando foi? Mês passado, um aluno na minha aula me perguntou assim, professor, qual que é o papel do marketing agora, né? E eu olhei para ele e falei assim, olha, pensando bem, para mim o papel do marketing e da média-alvo é evitar sobrecarga. Falei, cara, esse é o nosso papel hoje, porque nós estamos sobrecarregados de informação, de conteúdo, né? Esse não é o problema. Eu falei, então assim, o papel é, se você como empresa consegue evitar a sobrecarga e mostrar para a pessoa que você traz uma curadoria para o momento ideal daquela jornada, ponto para você. Então eu falei assim, então para mim o papel do marketing é esse. Qual que é o papel do marketing, Doug? Na saúde, né, vamos ser mais específicos, porque, cara, eu acho que assim, o marketing, ele é o drive de crescimento das empresas. Tanto para você dizer quais são seus produtos, seus serviços, para ajudar a comunicar, para criar novas oportunidades, para enxergar mercado, entender de dados. É praticamente um plugin de business, o marketing. E se ele não é visto desse jeito, se ele é visto como campanhas que vão bonitinhas na TV, ele não é marketing. É só um setor de publicidade. Então, o marketing é gerador de receita. Eu tenho que pensar sempre nisso. Como que eu estou gerando valor para a empresa? As pessoas estão reconhecendo minha marca? Quando eu falo disso, que é o branding, né, que é uma área junto com o marketing, você consegue ter conteúdos melhores e lembrar que o médico, cara, toda vez que está falando de uma indústria, tá ali, a marca tá ali. Eu não estou entregando só um artigo só com texto. Tem a marca por trás, tem a chancela da marca. Então, quanto mais eu uso a marca e aproveito disso, melhor eu tenho o recall de marca. Vou vender mais para esse médico, ele vai ter mais confiança. A reputação minha está ali nesse contato. Então, o papel do marketing é esse, cara, é ajudar a empresa a não ter só o produto, a botar esse produto em mais prateleiras, ser estratégico nessas prateleiras que está colocando. É um negócio tão complexo hoje, você pegar a agenda de um CMO hoje, cara, antigamente eu tinha que fazer campanhas e mexer no CRM. Hoje em dia, bicho, são tantos canais diferentes que um time de marketing às vezes é maior que o time de tecnologia, de uma empresa de tecnologia. E já vi isso acontecer. Cara, como assim? Não, nosso produto já está pronto, já tem os devs, só preciso manter, mas, cara, eu preciso muito vender mais. E quem vai ajudar isso? Não é só o time de venda. Eu não posso ter disputa, né? Que tem muito isso no LinkedIn, né? Não, que o time de marketing não entende vendas, o time de vendas não entende o marketing. Não, cara, tem que unir, porque você está vendendo como marqueteiro. Eu acho que esse é o papel. Interessante isso, porque lá fora não é assim, né? Lá fora é tudo junto. Não tem essa história. Ô Lari, eu vou trazer uma dicotomia aqui, conversando com o pessoal aqui, aí você vai comentar como é que funciona na Pharma e lá na Média-Alvo. Quer ver? Levanta a mão aqui, quem prefere receber, consumir conteúdo, eu vou dar duas fontes, entre e-mail e WhatsApp. Quem prefere o WhatsApp? Tá bom. Quem prefere e-mail? Pouquíssimo. O que acontece na Pharma? Essa é uma dicotomia, né? Isso é uma dicotomia. É bem isso mesmo. O WhatsApp é uma fonte muito rápida pra gente, né? Gente, a primeira coisa que a gente abre, não sei se vocês, a grande maioria, mesmo quem prefere e-mail, primeira coisa que abre. E isso. Aí eu ia tocar nesse ponto. Então, o fato das pessoas preferirem não quer dizer que só tem que ser esse canal para aquela pessoa. Porque a gente não pode usar o canal WhatsApp, que é um canal rápido, entrega direta, objetiva, para poder começar a colocar um conteúdo de e-mail, de newsletter, de qualquer outra coisa, que fica insuportável o consumo naqueles caracteres. Então, o que a gente faz na Média-Alvo? A gente faz com que cada canal, a gente extrai o melhor daquele canal. Então, naquele canal que ele é rápido, assertivo, que ele é para imputar aquela informação rápida, a gente usa aquele canal dessa forma. E-mail, a gente vai usar de outra forma. E por incrível que pareça, e-mail, ainda na classe médica, tem um índice de abertura muito grande. Há ainda muita comunicação entre eles, entre as instituições, entre todo mundo, na área de e-mail. Então, eles usam muito e-mail. É uma das melhores taxas de abertura. A gente chegou aí a ter 40%. Você pega o pessoal do digital e fala que 40% de taxa de abertura de e-mail não existe. Maravilhoso. Não existe. E não é brincadeira. 40% de taxa de abertura de e-mail. Então, é uma linha de comunicação que leva conteúdo, tem taxa de abertura. Claro que, comparado com o WhatsApp, gente, o WhatsApp chega a 98% no nosso país.
só que é extremamente regulada. Então, cada canal a gente usa de forma estratégica. E até o SMS, gente, até o SMS hoje em dia ainda é um canal de comunicação. Então, nada é desperdiçado. Se você souber estrategicamente lidar com o que você tem na mão, você consegue trazer o resultado que você quer. Maravilha. Então, para a gente encerrar, Doug, eu queria que você falasse, o nosso título aqui é o fim das estratégias isoladas. Eu quero que vocês dois me respondam. Nós estamos longe ou perto disso nas empresas? O que vocês acham? E dá uma dica, então, se é o fim das estratégias isoladas, deixa uma dica de como que a gente evita os silos e cria maior união entre as áreas. Cara, eu acho que a gente tá entrando cada vez mais nessa era, né? Não tem como você pensar em nada isolado hoje. Nenhuma estratégia vai ser só de um canal, porque não tem como dar certo. Vou fazer uma estratégia só de evento. Mas para você trazer as pessoas para o evento, você vai ter que anunciar num rádio, vai ter que fazer campanha no Instagram. Cara, você precisa chamar a atenção das pessoas. E as pessoas estão em todos os lugares. A nossa jornada é muito complexa hoje. A gente tem vários aplicativos diferentes, cada hora está num lugar diferente. Tá todo mundo com TDAH, cara. Você está aqui, você assim, ó, cara, aí você, em algum momento aqui é uma coisa que você vai pegar ele, pega, puxa. Então, a gente compensa estratégias, tem que ser tipo, cara, nesse ponto aqui, eu sei que eu vou chamar a atenção nele aqui. E até um ponto curioso, por exemplo, quando a gente faz vídeo, tem plataformas hoje que conseguem saber aonde o seu olho prestou mais atenção. E isso daqui é um negócio que fala, cara, como assim? Porque o ser humano tem esse comportamento, e a gente, como marqueteiro, a gente vai usar isso a nosso favor. Que a gente quer te chamar a atenção e prender a atenção. E aí estão surgindo outras ferramentas para outros assuntos. Texto, onde a pessoa presta mais atenção no texto. Tipos de imagem. E aí, a partir disso, como que eu vou distribuir e chamar a atenção desse cara? Esse meu consumidor médico, ele tá no consultório, tem um elevador com tela de TV ali, pô, por que eu não uso o OH? Chama a atenção dele. Mas ele ali tá com o celular, não tá vendo a tela. Vou usar algum aplicativo que esse cara tá usando ali para dar um push notification, que seja um hospital, ou vou no Instagram fazer uma campanha, ou um SMS de geolocation, porque ele está perto do evento. Então você vai munindo a pessoa da atenção dela, tem pontinhos diferentes você distribui esse conteúdo. Obviamente, os conteúdos longos, a pessoa vai consumir em outros lugares, seja no e-mail, até o impresso, por incrível que pareça, o impresso está vindo com muita força, porque a gente está vivendo em infodemia, o impresso está ali bonitinho, curado, você fala, cara, mais fácil do que eu entrar no Instagram ou qualquer outra plataforma dessa e ver o conteúdo. Então tá voltando com força. Assim como a TV aberta tá voltando com força. De janela, né? Exato. Tá impresso, tá aqui, ó. A atenção tá aqui. Até mais do que um Kindle ou um iPad. Então a gente tá voltando para nossa raiz aqui, porque a atenção tá muito complexa, assim. Então não tem mais como a gente trabalhar uma coisa sem ter uma estratégia sem ser omnichannel hoje. Para mim também, assim, como a gente falou, né? Lá atrás a gente tinha força de vendas e marketing separado. Hoje não tem como separar as coisas, hoje não tem como separar as estratégias. A gente tem que ter esses canais, o canal da força de vendas ligado com todos os canais de marketing para fazer o resultado final acontecer. E nesse resultado, a gente não pode ainda ser chato, a gente ainda tem que ver a regulação, a gente ainda tem que ver o que faz sentido, o que não faz, a gente tem que olhar o olho dele, a atenção dele. Então, veja, o nível de complexidade que está o nosso mundo hoje para a gente conseguir o resultado que a gente conseguia lá atrás, mandando só o cara com uma pastinha cheia de papel, né? Qual é o nível de complexidade? Isso está para tudo. Então, assim, hoje, o bom é que a gente tem muitas ferramentas. A gente tem que saber como usar cada ferramenta dessa de forma estratégica e orquestrar um conteúdo de alto valor. Porque também não adianta nada você fazer toda essa orquestração se você não fizer uma produção de conteúdo que realmente gere valor para esse indivíduo. Perfeito. Então, gente, olha, para encerrar, eu vou pedir para vocês deixarem seus arrobas e Ws, tá? Começando com você, Lari, por favor, quem quiser entrar em contato com a Medialvo, conhecer mais o trabalho, como é que faz? Excelente, conhecer gente. Mais a Lari. Conhecer a Lari, é Lari Zandonade, tá? Em todas as redes sociais, Lari Zandonade. E a Medialvo também é Medialvo. É médico no alvo. M-E-D, mudo, né? M-E-D-I.
de MED, Pronto. alvo, médico no alvo. Então, assim, o nosso foco é trazer a experiência certa para cada médico, mas para cada empresa que quer o médico como cliente, que tem ele como cliente, que tem que acessar essa pessoa, que é tão difícil. E olha que eu sei como é difícil. Porque eu passei 3 anos fazendo só vaga médica, e é muito difícil eu conseguir achar ele na internet. Doug, faça o seu jabá, arrobas, Ws e podcast. Eu vou facilitar, porque Linktree facilita a nossa vida, então @Douglas Monteiro, tem lá um linkzinho com todos os podcasts, LinkedIn, tem toda a minha agenda lá, e obrigado, gente, por ouvir a gente aqui no meio desse barulho todo. E o meu jabá também, quem quiser se conectem comigo no meu podcast Vioral, que quem produz é o Doug, está fazendo 8 anos na indústria farmacêutica, é o podcast que mais entrevistou presidentes na indústria farmacêutica, então quem quiser conhecer também, via oral, ou @Paulo Crepaldi lá no meu Linktree também. Lari, Doug, muito obrigado, uma salva de palmas. Obrigado. E a gente vai fazer foto agora.